Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos, hoje vamos falar de uma lição que Jesus nos deixou. Nós vamos aprender uma das lições que ele deixou para nós no livro Boa Nova. O espírito Humberto de Campos nos trouxe através da psicografia do Chico Xavier. Ele colocou no capítulo 8, que chama Bom Ânimo, e descreve um diálogo entre Bartolomeu, que foi discípulo de Jesus, e Jesus. Então vamos lá. O apóstolo Bartolomeu também era chamado de Natanael Bartolmai. Na época de Jesus não havia sobrenome. O sobrenome era assim, por exemplo, ou era o nome do pai ou era o nome da localidade em que a pessoa nasceu. Por exemplo, Jesus era chamado Jesus de Nazaré, porque seus pais viviam em Nazaré, apesar que ele nasceu em Belém, mas ele era de Nazaré. Então, Jesus de Nazaré. O Natanael, ele tinha um pai que chamava Tonai. Bar significa filho de. Então, Natanael Bartolmai. Natanael, filho de Tolmai. Natanael nasceu em Canaã, na Galileia. Mas o sobrenome dele, né, da época, via do Natanael, filho de Tolmai. Ficou aportuguesado Bartolomeu. Então, Natanael Bartolomeu. Então, ele era chamado de Bartolomeu, que significa filho de Tolmai, ou Natanael, né? Então, conta-nos Humberto de Campos que Bartolomeu era um dos mais dedicados discípulos de Jesus, mas ele era triste. Várias vezes pegavam ele cabisbaixo, pensando, né, em assim, pensamentos dolorosos, profundos. Tinha na alma dele, no espírito dele, algumas coisas que ele não conseguia ainda vencer nessa vida. Então foi numa dessas ocasiões, porque Jesus se hospedava na casa de Pedro quando ele estava em Cafarnaum. E nessas ocasiões que Pedro e seus familiares estavam cuidando dos afazeres domésticos, que Natanael, Bartolomeu, estava lá e Jesus chamou Bartolomeu para ter uma conversa. E Bartolomeu falou para o mestre: Mestre, eu não saberia dizer nunca. Eu não saberia explicar o porquê das minhas tristezas. Só sei que dizer que o seu evangelho me enche de esperanças para o reino de luz, que nos espera os corações além, lá nas alturas. Quando esclareceste que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. E Bartolomeu fala que tem guerra, tem pessoas que roubam, tem injúrias, pessoas que maltratam, né? Então ele estava retratando até hoje em dia para nós, né? Jesus prometeu que o reino não era deste mundo, ou seja, que a felicidade era lá no plano espiritual. Então, com isso, ele falou: pô, não vai ser aqui. Então, ele se encheu de coragem, de resignação, que lá no plano espiritual, por mais que ele sofresse aqui, né, ele estaria bem lá. Mas olha só a resposta de Jesus. Jesus disse: a nossa doutrina, entretanto, é a do evangelho ou da boa nova. Boa nova quer dizer uma boa novidade, uma boa notícia. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Então ele questionou: se você está envolvido tanto com o evangelho, você ficou alegre sabendo que o reino de Deus tem lá depois do desencarne, no plano espiritual, por que então você não está feliz? Por que você carrega essa tristeza, né? E Jesus ainda continua: fazes bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo,
Isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que morejam na terra. O que Jesus quis dizer com isso? Falou: Bartolomeu, eu sei que eu falei que o meu reino não é deste mundo, e não é deste mundo ainda, mas eu vim aqui para ensinar coração por coração a se melhorar. Porque sim, meu trabalho é instituir o reino de Deus na terra, né? Então está dizendo, Bartolomeu, sua esperança não é só para o futuro, depois do desencarne, é para hoje também. Ainda diz Jesus, o evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Então aí traz para nós uma resposta bem atual dos tempos que nós vivemos. Não vai ser um decreto que vai acabar com as guerras, não vai ser um decreto que vai deixar as pessoas melhores. É a conversão de cada coração para o bem. É mudando coração por coração é que a gente vai mudar a atmosfera da Terra. E aí o mestre continuou, falando que a vida é uma estrada de trabalho e cada dia a luta nos faz evoluir. Que existe nossos descansos da manhã, os noturnos, mas ele falou muito bem, ouve bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas, ou seja, não estamos esperando grandes serviços, é no dia a dia, é numa palavra que a gente fala, é no auxílio que pode dar, é ensinando alguém, auxiliando a natureza, o próximo, é nos pequenos labores da vida, da nossa luta cotidiana, é que a gente vai semeando o bem e vai se transformando, né? Aí ele fala, ele nos explica o porquê que a gente sofre. Olha lá, ó. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso da vida para interporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Então a gente faz coisa errada, briga, rouba, mata, né, engana. E aí a gente perturba as nossas reencarnações que poderiam ser pacíficas, poderiam ser melhores. Né? Em vista disso, o que ele fala? Como a gente perturba nossas reencarnações, a gente, ó, em vista dessas razões, observamos que os viajores da Terra, nós, estamos sempre desalentados. Olha o porquê da tristeza de Natanael, de Bartolomeu. A nossa tristeza, nós não trazemos às vezes uma tristeza na encarnação, não sabe de onde vem, né? A gente pode pensar nisso. A gente quer uma vida boa, igual a gente queria que tivesse guerra, queria que tivesse pandemia, queria que tivesse essa certeza de terremotos, maremotos, que vai ser a vida. Mas tudo isso é fruto daquilo que nós fizemos no passado. Então hoje a gente está triste porque a gente queria ter uma vida redondinha, certinha, bonitinha. Mas a gente tem muitas lições para melhorar o nosso espírito, para merecer a mudança do nosso planeta para planeta de regeneração. Então os tempos estão nos acelerando essa mudança. Nós ficamos muito parados esses anos, todos. O nosso espírito evoluiu pouco. Agora precisa acelerar em alguns pontos a nossa evolução. Então a gente fica triste, a gente queria ter uma vida levantasse, uma vida divertida, uma vida cheia de coisa, mas a gente precisa nessa vida mesmo passar pelas dificuldades e melhorar o nosso espírito, né? Então, por isso que às vezes a gente fica desalentado, não estamos vivendo a vida gostosa que a gente queria viver, mas a vida necessária para a nossa evolução. Aí Jesus continua, daí desse desvio do caminho do bem é que a gente precisa, ó, ter jornadas ásperas, colheitas de espinhos, né, paradas para a retificação das faltas cometidas. Aí a gente tem as dificuldades, olha aí,
né, as doenças, às vezes que acometem a gente já na infância, as dificuldades no caminho, né? Então, tudo isso fruto dos nossos desvios das leis do bem, das leis de Deus. E a gente, mesmo com tudo isso que a gente tem, Deus nos coloca um planeta maravilhoso. Jesus vem falando, um céu, uma natureza, pessoas boas do nosso lado, oportunidade de trabalho, de estudo, e a gente continua ainda olhando para as tristezas, para as dificuldades, não vendo as belezas, o mundo paradisíaco que Deus fez para nós, para a gente viver, né? E se a gente está em maus lençóis, em caminhos difíceis, porque a gente fez isso para a gente mesmo. Então, a gente tem que olhar a vida como um aprendizado e ver as coisas boas que tem ao redor, não ficar só a cabeça o dia inteiro pensando nas dificuldades de relacionamento, nas dificuldades do dia a dia. Vamos passando tudo isso, vamos aprendendo com isso em nossas vidas, né, para que a gente possa ter vidas melhores no futuro, né? Aí o Bartolomeu falou, nossa, isso é bastante, né? Ele ficou pensando, nossa, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, né? Desfazem minhas dores. Mas o evangelho exige de nós a fortaleza permanente. Então ele falou, nossa, então agora que eu, né, vou seguir o Cristo, já está sempre forte. Jesus falou que o evangelho não exige a fortaleza permanente. Ele transforma as pessoas. Então nós vamos ter uma transformação íntima com o evangelho. E nós seremos mais fortes, sim, porque nós temos o conhecimento. Ele falou, a verdade não exige, transforma. Então, se eu sei que eu estou passando nessa encarnação dificuldades que eu mesmo fiz para mim nessa ou na outra encarnação, então eu não tenho por que ficar muito triste. Eu vou ter que me melhorar, passar da melhor forma. Se eu sei que tem uma vida futura, isso me fortalece. Se eu sei que nada está errado, que Deus está no comando da vida, no comando do universo, no comando da nossa terra, eu vou ter essa esperança. Então, ele fala, o evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos, mas o evangelho exige que os discípulos tenham a alegria, a coragem e a esperança. Aí Jesus ainda fala qual é a dificuldade da gente passar o pesadelo de 1 hora, se na verdade a gente sabe que nós temos a eternidade com o nosso Pai. Ou seja, uma vida difícil teria o preço para ter a eternidade com mais alegria? É isso que a gente tem que pensar, né? Mas mesmo assim, Bartolomeu ainda falou de uma questão que ele tinha. Ele tinha dificuldade nos negócios materiais, nos trabalhos dele, achava que tudo estava contra ele. Aí Jesus perguntou para ele, mas Bartolomeu, qual que é o melhor negócio do mundo? Será essa aventura de peso que se efetua a peso de ouro, às vezes amordaçando o coração e a consciência, aumentando as preocupações da vida material, ou a iluminação definitiva da alma para Deus? Aí que estão os nossos problemas. A gente vive uma vida muito materializada, achando que o importante é a gente obter coisas. Na verdade, o importante de toda a nossa vida é a nossa iluminação interior, né? Que se dá através dos problemas, se dá através do estudo, se dá através do convívio da gente. Então, o que é mais importante? Ele falou, seus negócios que não estão indo bem, mas o seu espírito está se melhorando, é isso que é importante. Os negócios são um meio de sobrevivência, subsistência. Não precisamos de muito para a gente sobreviver. A gente acaba colocando muitas necessidades supérfluas na vida. E isso que Jesus falou causa um aumento de preocupação na vida material. Vê que Jesus veio simples, ele não tinha nada. E ele podia ter tudo, ele é o governador do planeta, podia vir aqui de ouro e brilhantes, mas para ele nada isso vale. O que vale é a comunhão com Deus, é a paz de espírito, é o trabalho no bem.
né? E aí ainda fala, será que as adversidades que a gente passa no mundo não é um apelo para a gente ter mais amor? Então, se eu estou tendo muito problema, não, eu tenho que me modificar. Esses problemas estão batendo em mim para que eu me modifique. Né? É um apelo, igual Jesus disse, indireto, que arranque nós das ilusões da terra para as verdades do reino de Deus. E é isso. As dificuldades nossas vêm até nós para renovação íntima. Né? Aí ele falou de mais uma coisa que estava dando tristeza nele. A mãe dele havia desencarnado há pouco tempo. E ele ficou muito chateado com isso, muito triste. Aí Jesus fala: mas quem está perdido se Deus é o Pai de todos nós? Então é isso. Tanto a mãe dele, Jesus queria dizer, estava amparada no plano espiritual, não estava perdida, e nem ele ficou órfão, porque Deus é nosso pai, é nossa mãe. Os outros pais e mães que nós temos ao longo da nossa trajetória de vida, nas várias reencarnações, são pessoas que estão nos amparando, mas o nosso verdadeiro pai e mãe é Deus, e ele não abandona nenhum dos seus filhos. Eis porque, ele fala, todo discípulo do Evangelho tem que ser um semeador da paz e da alegria. Então, se a gente é discípulo de Jesus, se a gente abraçou o Evangelho, a gente tem que modificar o nosso íntimo. Deixar que aqueles ensinamentos que a gente adquiriu da reencarnação, né, da vida após a morte, da necessidade de caridade, preencha o nosso coração de alegria. Então Jesus entrou em silêncio e encerrou ali a conversa com Bartolomeu e ele se encaminhou para sua casa. E ele começou a olhar as estrelas e percebeu que tudo em volta estava mais bonito. As estrelas estavam mais luminosas, ele estava feliz. E ele começou a repassar dentro de si as 3 razões de infelicidade que ele sentia dentro de si e conversou com o Cristo. A primeira, que era da mãe que tinha desencarnado, ele viu que ele não tinha mais tristeza daquilo, porque ele sabia que ninguém estava perdido no reino de Deus. A outra era os problemas materiais, que ele vendia seu peixe, ele é pescador, aos mercadores, e eles pagavam pouco, desdenhavam dele. Então os negócios não iam bem. E ele percebeu que o maior tesouro era a alegria de servir, a alegria de ser filho de Deus. Ele não precisava de coisas materiais. A melhor coisa que ele tinha que fazer na vida era a renovação íntima. E o outro era um contratempo que tinha muito dentro da casa dele. Os irmãos xingavam muito ele e o pai também, porque ele era discípulo de Jesus, falava que ele era vagabundo, que ele ficava só atrás de Jesus. E ele brigava muito por isso. E ele entendeu que os irmãos e os pais não tinham Jesus, né? Ele tinha Jesus como um irmão caridoso e sincero. Então ele tinha uma companhia e os familiares dele ainda não tinham essa compreensão. Então tudo aquilo que era tristeza no coração dele se modificou. E ele chegando em casa, já de madrugada, os irmãos começaram a xingar ele, o pai xingava de vagabundo, traidor da lei de Moisés, né? E ele, pela primeira vez, ele não se importou. Ele lembrou que eles não tinham Jesus no coração e que ele não, por mais que ele tentasse explicar, eles ainda não assimilavam a esses ensinamentos. Então ele ficou em paz. Ele sabia que ele estava no caminho certo, que também os seus irmãos e seu pai chegariam também aos entendimentos que ele teve, que ninguém se perderia no reino de Deus, né? E ele se deitou para se repousar. E o outro dia ele foi trabalhar com muita alegria. Ele achava o lago muito mais bonito. Quando ele foi vender os peixes, ele não se importou que deram um valor muito pequeno. Para ele, o que importava mesmo era a sua alma, né? E então ele se modificou e as pessoas começaram a perceber, até os outros apóstolos, que ele estava feliz, ele tinha uma nova atitude mental. E depois de uma semana que ele teve aquela conversa com Jesus, um dia Jesus estava pregando e olhou muito para ele e contou uma parábola
em relação que significava aquilo que ele havia se transformado. Ele falou que um dia, uma certa altura, o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi achado e escondido por um homem que, movido de gozo, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. Então Jesus olhou para Bartolomeu e Bartolomeu deixou cair uma lágrima. Agora, pela primeira vez, ele estava chorando de alegria, porque ele era aquele homem que, diante de ter encontrado o tesouro dos ensinamentos de Jesus, vendeu tudo e ali ficou, aproveitando aquele tesouro, modificando-se intimamente, né? Então, ali foi o marco, foi a data que o pescador, né, de Dalmanuta, que é onde Bartolomeu morava, para sempre ele abraçou a doutrina que Jesus veio ensinar. Que a gente possa mirar nesse exemplo de Bartolomeu, perguntar para a gente que ânimo me falta, o que será que não está me dando alegria, o que está me faltando nessa vida. A gente vai ver que o que está faltando para a gente mesmo é uma resolução no bem, é fazer que nem Bartolomeu, é abraçar realmente aquilo que é importante, né? É saber que somos filhos de Deus e estamos aqui para melhorarmos. O resto é só um acréscimo em nossas vidas, né? Que tenhamos todo muita força, muito bom ânimo para continuar a nossa jornada com amor, com alegria, com coragem e com esperança, como nos disse Jesus. Um beijo, tchau!